Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, nossos convidados, obrigada pela contribuição a essa comissão. Eu creio que nós devemos, nesta comissão, analisar os aspectos sobre duas questões, sobre dois grandes veios, mas sempre orientados pela Constituição. Há aspectos aqui que nós vamos analisando um a um e nos posicionando sobre a justiça ou a injustiça que compõe. Mas a decisão que nós devemos tomar, primeira, é se nós temos o poder de alterar a Constituição Federal no que diz respeito à matéria previdenciária. E eu gostei muito, quero cumprimentar cada uma, cito o pronunciamento do Dr. César Brito, e também o pronunciamento do Dr. José Roberto Soderno Vitório, no que diz em respeito a não se tirar da Constituição a sua essência. Porque a Constituição precisa, e cabe a esta comissão, analisá-la e fazer a leitura e a sua preservação num sentido sistêmico. Mas há questões muito objetivas na Constituição. Então, senhores e senhoras, a primeira inconstitucionalidade que eu percebo é se nós ultrapassarmos o limite de derivados e nos pensarmos constituintes originários, alterando questões que estão, inclusive, nos princípios fundamentais, nos objetivos da República, que estão nos fundamentos da República e que estão aqui atacadas. Vejam, por exemplo, eu vou abordar este aspecto, ainda que ele não seja, talvez, o mais relevante para o tema previdenciário em si. É relevante, mas ele é relevante para a democracia. É a harmonia entre os poderes. O Poder Executivo, que diversos pesquisadores no Brasil, entre eles Abranches, Limonge, Angelina e outros no âmbito da ciência política, já indicam ocupar um espaço e um poder de agenda superior e, muitas vezes, em desequilíbrio ao poder de iniciativa do Poder Legislativo, o Poder Executivo, com esta PEC, senhores e senhoras, colegas parlamentares, retira do Poder Legislativo qualquer possibilidade de iniciativa sobre matéria previdenciária. E a emenda constitucional, ela não é clara em vários sentidos, ela remete, desde a observância aqui do artigo 40, na segunda revisão constitucional, com base no artigo 37, ela já remete para lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Vossas Excelências, e eu peço ao relator que se pronuncie sobre esse aspecto também, quando analisar a constitucionalidade, porque esta matéria é inconstitucional, porque fere a harmonia entre os poderes, retira prerrogativas do Parlamento brasileiro e é, por isso, um cheque em branco ao Poder Executivo. Além disso, senhores, é preciso que o governo combine, pelo menos, o discurso. Ontem, o ministro, ao não responder às perguntas, fez algumas observações que fiz questão de anotar. Uma delas é de que a matéria, textualmente, não alterava nenhum direito. Não há desconstitucionalização de direito, disse o ministro. Ora, jogar os brasileiros e brasileiras em um sistema de instabilidade jurídica acerca dos seus direitos é plenamente inconstitucional. E é, diferentemente do que o ministro Paulo Guedes disse nesta reunião, é uma desconstitucionalização de direito, sem dúvida. Seja pelos direitos que ficam flexibilizados, inseguros, remetidos para a lei complementar de iniciativa só do Executivo, seja porque, além do monopólio de iniciativa do Executivo, e nós aqui, sem nenhum poder, diante de um povo brasileiro que nos fez seus representantes, não teremos qualquer poder diante dos direitos do povo brasileiro. Além disso, a insegurança jurídica do direito
com regras de transição que se sobrepõem. Eu quero lembrar que este parlamento votou reformas da Previdência, deputado Paulo Teixeira, sobretudo em relação ao setor público, e os servidores públicos cumprem hoje 2 regras de transição, que estão em meio. Isso foi aprovado aqui. Quantas vezes o parlamento brasileiro pode jogar sobre uma professora, um servidor da saúde ou do judiciário, não importa, um servidor com carreira de Estado, um servidor próprio, com funções a partir do que a Constituição determina? Quantas regras de transição se pode jogar sem prejudicar o serviço público e os seus objetivos, criando carreiras que se transformam em contradições dentro de um mesmo trabalho, tratando com desigualdade os brasileiros e brasileiras, porque nós estamos fazendo isso. E isso também é inconstitucional. Eu quero referir aqui que avalio como também inconstitucional foi, sinceramente, avaliar que na Alemanha, não há necessidade, aliás, que na Alemanha foi constituído o princípio da vedação do retrocesso, porque a nossa Constituição é extensa e prolixa, numa crítica à nossa Constituição, e um elogio aqui à Constituição alemã, talvez, ou pelo menos a uma referência do porquê que lá vale o princípio do não retrocesso e aqui não vale. Mas se vossas senhorias do governo estão retirando os direitos da Constituição, então tem que valer o princípio alemão. Ou vossas senhorias propõem uma coisa ou outra. Vocês dizem, não deve valer o princípio alemão de não retrocesso, porque a Constituição é extensiva. Mas vocês estão retirando da Constituição. Vocês estão tirando da Constituição uma série de direitos. Vocês estão impedindo o parlamento brasileiro, se aprovada esta lei, de falar sobre matéria previdenciária sem que o Poder Executivo tome a iniciativa. Eu não poderei, como parlamentar, apresentar nenhum projeto. Nenhuma das parlamentares aqui, qualquer correção que venha a ser feita, não poderá ser feita. Então, Vossas Excelências decidam se querem elogiar os sistemas internacionais, ou se querem, como modelo para o Brasil, ou se querem refutá-los. Eu tenho um modelo aqui, é a Constituição. Eu não fui autorizada neste mandato, eu não sou constituinte originária, não estou aqui para transigir com um texto que foi feito por Ulisses Guimarães. Eu não estou aqui para retirar a palavra de parlamentares, homens e mulheres, que construíram um sistema de seguridade social não pensando em si, mas pensando em um Brasil melhor. E não estou aqui para ceder a uma lógica ideológica de Estado mínimo. Porque o governo, que não apresenta números, que não apresentou tabelas, o ministro que veio aqui, sinceramente, despreparado para o debate, eu até cumprimento o doutor Bianco, porque trouxe muito mais elementos do que o ministro. Vossa Excelência está de parabéns, porque perto do ministro, Vossa Excelência exerceu o seu papel com excelência. Agora, eu não posso concordar que eu tenho ouvido aqui ontem apenas formulações de caráter ideológico e político de má qualidade. Má qualidade por quê? Porque não trouxe nada, a não ser o principismo ideológico de menos Estado, mais mercado, e entregar a poupança, transformar não mais a solidariedade no Brasil, acabar com a solidariedade, não apenas entre gerações. É um crime. Eu refuto a posição do ministro que disse que quem votar contra não está demonstrando compromisso com as novas gerações. E cito um poema da Gabriela Mistral, que diz, o nome da criança é hoje, porque é hoje que os seus ossos estão se formando, é hoje que o seu sangue está se formando. E, portanto, há muitos idosos no Brasil de hoje que vão perder paridade de direitos. Há muitos trabalhadores, pais e mães, que estão perdendo direitos com essa reforma, que não poderão criar seus filhos. Se preocupem, então, em garantir o Bolsa Família, assistência social, as políticas sociais e, sobretudo, concluo, desenvolver o Brasil. Porque um país desenvolvido, um país com projeto de desenvolvimento, que não falasse um samba de uma nota só, que não fosse só reforma da Previdência, ele teria melhores condições de prover aos brasileiros e brasileiras o que são os seus direitos e o futuro do